colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Boa noite, irmãos. 2 domingos atrás nós estudamos a respeito dos perigos do pecado e hoje nós vamos falar a respeito do perigo da incredulidade. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 7. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 7. Amém? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque não nos tornamos participantes de Cristo, porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos, o escritor aqui aos Hebreus, ele traz aí uma advertência, de forma reforçada, de uma forma mostrando um exemplo de algo que aconteceu com o povo de Israel, naquele período ali do Êxodo, que eles saem do Egito em direção à terra de Canaã. Tá? E o autor aqui, ele começa esse capítulo 3, falando a respeito de Cristo e de Moisés, dizendo, que, comparando esses dois, Cristo e Moisés, e dizendo que eles foram fiéis até o fim, em todo o seu trabalho, em toda a sua obra. Tá? Porém, a grande maioria daqueles que saíram do Egito em direção à terra de Canaã, eles não permaneceram fiéis a Deus. Tá? Pelo contrário, ele mostra aqui que eles tinham um coração duro, eles eram infiéis, foram infiéis diante do Senhor. E todos eles, irmãos, é importante a gente ter em mente que aqueles que saíram ali do Egito, eles viram todos os sinais e as maravilhas do Senhor. Eles compartilharam do livramento, da escravidão,
depois do próprio exército egípcio, né, ali, um pouco antes de passar o Mar Vermelho, né, o exército egípcio vinha em direção deles, e Deus os livrou, e depois, durante a caminhada até o Monte Horebe, tá? Então, eles compartilharam, mas eles sempre endureciam os seus corações, tá? Eles sempre estavam com o coração endurecido diante do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, né, a igreja de Corinto, se você for comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 5, o apóstolo Paulo fala a respeito, né, dos israelitas, dos pais da nação de Israel, os quais, por fim, acabaram não entrando, né, na terra prometida, mas foram morrendo durante a caminhada pelo deserto. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 5, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Então perceba só, irmãos, não somente o escritor lá em Hebreus, mas também o escritor aos Coríntios ali, o apóstolo Paulo, mostra claramente que, por mais que os israelitas tivessem tido acesso às maravilhas de Deus, ao alimento espiritual, à bebida espiritual, de ter ali sido batizados, né, na nuvem e no mar, ainda assim a maior parte deles ficou pelo caminho. E pensando no escritor de Hebreus, não pode deixar de vir à nossa mente que naquele período que o escritor está escrevendo, ele está trazendo essas informações, ele está trazendo isso à memória para exortar aqueles irmãos de que eles não podiam ignorar os fatos que haviam se acontecido durante aquele período, na pessoa de Cristo, na pregação do Evangelho por parte dos apóstolos. Por quê? Porque havia uma grande nuvem de testemunhas que testemunhavam do Senhor. Então, de certa forma, irmãos, nós devemos estar sempre nos exortando uns aos outros a respeito destas coisas. Então, vamos voltar lá para Hebreus. Se nós voltarmos para Hebreus capítulo 2, agora no verso 1 até o versículo 4, vamos perceber, né, o contexto daquilo que ele está falando, do exemplo lá do povo de Israel. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então perceba só, irmãos, nós temos que estar atentos, e o escritor está dizendo justamente isso. Poxa, devemos estar atentos a tudo que aconteceu na pessoa de Cristo. E ele está escrevendo a quem? Aos hebreus, ao povo judeu, aqueles que conheciam a palavra de Deus,
aquele que conhecia as promessas de Deus e que conhecia a história do povo de Israel. E ele então mostra, olha, nós os cristãos temos uma nuvem de testemunhas e temos ouvido, estamos aqui vivendo todas essas coisas na pessoa de Jesus, em todos os sinais que são feitos pelos apóstolos, que testificam do Senhor que Ele morreu e ressuscitou por nós, e que todo aquele que crê nele é salvo. Nós não podemos ignorar essas coisas. E aí ele vai dar o exemplo do povo de Israel. E que exemplo é esse, né? E que exemplo é esse que ele está dando? Né? Ele está falando para que eles tivessem temor, que temessem, porquanto a nuvem de testemunhas que nós tínhamos naquele período era muito grande. Então, não podemos deixar de olhar para essas coisas. E olha só, voltando lá no capítulo 3, versículo 7, ele diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os seus corações. E o escritor está baseado nessa exortação em qual texto, em qual contexto? Ele está citando um salmo do Antigo Testamento, em que essas palavras são ditas. Então o escritor lá em Salmos falava para o povo da sua época: olha, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os seus corações. E agora nós estamos aqui em Hebreus, e o escritor está usando o Salmo 95. Então deixa marcado aqui Hebreus, e vamos lá para os Salmos, capítulo 95. Salmos, capítulo 95, versículo 7 em diante. Salmos 95, a partir do verso 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Percebe? Então o escritor de Hebreus, para o seu povo daquela época, ele exorta aquele povo a não endurecer o coração diante daquilo que estavam ouvindo, vendo, através das testemunhas de Cristo. Aquele povo, né, já havia sido infiel lá no Antigo Testamento, seus pais haviam sido infiéis. E agora o escritor de Hebreus confronta eles novamente com as mesmas palavras lá do salmista. Tá? Então ele repete as palavras. E é interessante, tá? É interessante porque as escrituras do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo diz que fica como exemplo para nós, para que possamos aprender por meio delas. Alguns querem dizer: ah, não, o Antigo Testamento não é mais para nós. Agora a gente só obedece o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele não nega o Antigo Testamento. Tá? Ele não nega. Pelo contrário, nós devemos aprender por meio do Antigo Testamento. E aí, irmãos, para nós hoje, como é que nós somos exortados? Qual é o testemunho que nós temos, em que nós estamos fundamentados? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva. A palavra que nós pregamos às pessoas nas ruas,
evangelizando elas, dizendo que são pecadoras, que carecem da glória de Deus, que serão condenadas a uma destruição eterna, a uma condenação eterna lá no lago de fogo. Essa mesma palavra que diz que em Cristo podemos ser salvos, a todos aqueles que creem. Esta palavra penetra no nosso fundo, irmãos, trazendo em nós o conhecimento da verdade. O próprio escritor de Hebreus, então vamos voltar lá para Hebreus, no capítulo 4, ele vai nos lembrar a respeito da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Falando a respeito do repouso cristão, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que é um dia estarmos com o nosso Senhor, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então é esta palavra viva, eficaz, que penetra lá no fundo de nós, a qual nós devemos estar atentos. E o quanto é importante nós pregarmos o Evangelho, irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que as pessoas ouçam essa palavra viva e eficaz que penetra lá no fundo. Mas aquele povo que foi usado como exemplo, ali no texto de Hebreus capítulo 3, este povo não, ele recusou os sinais e maravilhas que o Senhor fazia, ele recusou a palavra do Senhor. É interessante porque lá no versículo 8, capítulo 3, verso 8, ele diz assim, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então ele usa aí provocação e tentação. E eu estava estudando a respeito dessas palavras, e a tradução disso é, lá no hebraico, é Meribá e Massa. São 2 momentos distintos na vida do povo de Israel. Logo no início da sua caminhada, o povo de Israel se rebela contra o Senhor. Vamos ver essa passagem? Vamos lá para Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 7. O povo está no início da sua caminhada. Diz assim, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe,
e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou aquele lugar Massá, e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui temos o primeiro momento em que o povo se levanta contra Moisés, porque eles estavam com sede, e aí eles tentam ao Senhor, e eles querem água, e questionam se realmente o Senhor estava com eles. E assim eles tentaram ao Senhor. Mas depois o povo saiu dali e continuou a sua caminhada. E quando nós chegamos lá em Números agora, vamos lá para Números capítulo 20, que é um outro momento. Números capítulo 20. Estamos lá 40 anos depois. O povo ainda está indo em direção à terra de Canaã. Números capítulo 20, a partir do verso 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Estamos lá no final já da caminhada, hein, irmãos? E não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber a congregação e a seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Então perceba só, irmãos, passa o tempo e o povo continua rebelde. O povo não crê no Senhor, irmãos. A incredulidade faz parte desse povo. Não creem no poder do Senhor, não creem nas providências do Senhor, não creem nos caminhos do Senhor. E assim tem sido nos dias de hoje. Quantas vezes nos falta realmente ter fé no Senhor Deus? Havia aí uma clara noção de que o povo tem um coração realmente duro, endurecido diante do Senhor. E o escritor lá em Hebreus, ele justamente vai trabalhar em cima deste texto, deste exemplo, do exemplo do povo de Israel. Então, quantas vezes a gente tem que olhar, né,
para aquilo que as Escrituras nos mostram através dos tempos, para que possamos crer. Lembre-se, os discípulos não eram diferentes. Havia uma certa incredulidade por parte dos discípulos, né? Nós muitas vezes nos lembramos muito do Tomé, né? Alguns chegaram e falaram: eu já vi o Senhor, Ele ressuscitou. E o Tomé falou: não, eu só acredito vendo, se eu tocar lá a ferida. E quantos de nós só acreditamos vendo? Muitas vezes nos falta a fé. Muitas vezes. Mas o escritor diz: hoje há oportunidade. Aproveite essa oportunidade. O apóstolo Paulo, quando escreve na segunda carta aos Coríntios, eu peço que os irmãos vão até lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: e nós, cooperando também com ele, os exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Irmãos, hoje é o dia. Se ouvides a sua voz, não endureçais o seu coração. A palavra de Deus, ela realmente penetra lá no fundo do nosso coração, buscando em nós aquilo que está lá no seu profundo. Então é importante que nós possamos estar atentos. Socorri-te no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável. Há a possibilidade do indivíduo cair no mesmo perigo que caíram os israelitas. Mas hoje é o dia da salvação. E aí, irmãos, hoje é o dia de nós também pregarmos o Evangelho. Como eu falei, né, hoje na Escola Bíblica Dominical, na maior parte do tempo, a igreja tem pregado o Evangelho para os cristãos. E não para os que não são cristãos. Porque nós, como a irmã Nilda falou, né? Eles não vêm para a igreja. Tá? Eles não vêm para a igreja. Então nós temos que ir até eles. Hoje é o dia da salvação. Bem, a consequência prática do fracasso dos israelitas foi o quê? O afastamento de Deus. Então, se nós voltarmos lá no escritor de Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 9, o escritor diz assim: onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso. É claro que o escritor aqui, ele está falando do repouso que nós teremos em Cristo. Mas é importante olhar para o exemplo dos israelitas, porque aquela geração todinha, tirando apenas 2 homens, Caleb e Josué, não entraram na terra de Canaã. Por quê? Porque era um povo de dura cerviz. Tá? Bem, a partir do verso 12, ele vai então exortar aos irmãos: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, a nossa incredulidade nos aparta de Deus. Então, devemos ser crentes, sermos fiéis. E como é que nós devemos fazer isso? Versículo 13.
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, peraí. Então, como é que eu faço? Eu devo exortar um ao outro. É importantíssimo que nós possamos nos exortar uns aos outros. Então, a partir do versículo 13, o escritor aqui, ele vai dizer, você deve exortar e não ser enganado pelo pecado. E de fato, irmãos, né, a nossa vida ela tem que ser baseada na fé, porque o justo viverá pela fé. Então nós devemos manter uma intensidade em exortar uns aos outros, sempre. Não posso me descuidar em nenhum momento. Por isso a importância de estarmos aqui reunidos. Irmãos, se naquela época, aquele povo que viu os sinais que Deus fez, eles se endureciam contra o Senhor, vendo o maná caindo toda manhã, chega na sexta-feira, o maná cai em dobro, seja pelo acompanhamento da nuvem, que o tempo todo protegia o povo de Israel, caminhando pelo deserto, à noite, uma coluna de fogo, mas ainda assim aquele povo ia lá e reclamava para Moisés. E nos dias de hoje, irmãos? O que pode realmente nos fortalecer? O que realmente pode nos fortalecer para que possamos ser verdadeiramente cristãos? Antes exortai-vos uns aos outros, para que nós não tenhamos o coração endurecido pelo pecado. Verso 14, porque não nos tornamos participantes de Cristo porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, como que é confiança? É fé, é crer. Por isso o escritor volta a dizer novamente, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito. A falta de fé, né, e a incredulidade, ela é um perigo fatal contra qualquer um de nós. Por isso, né, que o próprio escritor de Hebreus, ele vai lá no capítulo 11, falar a respeito da fé, e ele começa falando justamente, Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, nós esperamos a vinda do Senhor. Você quer ser um homem de fé? Uma mulher de fé? Um cristão de fé? Acorde de manhã e fala, Senhor, eu estou aguardando a volta do Senhor. Porque eu estou esperando a vinda do Senhor. E enquanto eu estou caminhando aqui, eu tenho que confiar no Senhor. E o próprio escritor, né, de Hebreus, né, ele vai também falar, né, que Jesus é o nosso autor e consumador da fé. Capítulo 12 de Hebreus, a partir do verso 1, o escritor diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o escritor, ele tinha uma nuvem, estava rodeado de muitas testemunhas. E nós? É o nosso testemunho, irmãos. O nosso testemunho de vida a cada um de nós. E olha só o que ele diz aqui, deixando todo o embaraço.
E o que é que nos embaraça? Não é a vida? Não é as coisas desta vida? Volto a dizer, irmãos, nós passamos a semana toda envolvida em nossas próprias atividades, a maior parte do tempo. E aí, quando vamos vir para a igreja, muitas vezes ainda temos dificuldades e às vezes não conseguimos vir. Mas o escritor está dizendo, olha, deixe todo o embaraço e corra aquilo que está proposto para você. Olhando sempre para o Senhor. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos não ter o coração endurecidos, mas que possamos chegar no repouso do Senhor. Vamos finalizar a nossa mensagem lá no capítulo 3 de Hebreus, verso 17. Mas com quem indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então, se você tem sido fiel, irmãos, se você tem feito aquilo que tem proposto no seu coração, Deus sabe. Deus se indigna com aqueles que pecaram. É sempre assim. A indignação do Senhor é com os que pecam. Veja, irmãos, quando a gente olha para a história do povo de Israel, né, sempre a gente fica meio na dúvida, mas e aquele povo? Eles foram para o céu ou não foram para o céu? Né? Então, fica sempre essa questão, né? Poxa, era o povo de Deus, o povo escolhido, Deus fez todos aqueles sinais, em alguns momentos eles fraquejaram, em outros eles creram, porque senão não teriam saído vivos lá, os primogênitos. Eles tinham que ter fé, irmãos. O problema é que era aquela fé inconstante. Uma hora eles acreditavam, uma hora eles não acreditavam, uma hora eles acreditavam, uma hora eles não acreditavam, é assim. Aí quando o povo entrou lá na terra prometida, em Canaã, era do mesmo jeito. O juiz vinha, o povo se voltava ao Senhor, daqui a pouco eles esqueciam do Senhor, eram invadidos pelos inimigos. E daí o Senhor levantava outro juiz, e eles voltavam, caíam em si, voltavam para os caminhos do Senhor, e Deus conseguia salvar eles. Daí depois eles perdiam, tá vendo? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Em alguns momentos eles criam, em outros momentos eles fraquejavam. Nós não somos muito diferentes, irmãos. Muitas vezes nos falta a fé. Veja os apóstolos. Em alguns momentos estava tudo certo, daqui a pouco não estava, daqui a pouco estava, daqui a pouco não estava. Pelo menos durante o ministério de Jesus, a gente vê isso claramente. Depois que Jesus foi morto, o que o Pedro fez? Foi pescar. Voltou a ser pescador. Então assim, nós temos que vigiar, para que a nossa fé cada vez aumente mais, para que a gente possa viver uma vida como testemunhas de Cristo. Por isso a importância daquilo que o escritor diz: exortai-vos todos os dias. Todos os dias. Irmãos, leiam a sua Bíblia todos os dias. Todos os dias. Orem uns pelos outros todos os dias. Essa semana, irmãos, separe alguns minutos do seu dia e ore pelo evangelismo que vamos ter no sábado, para que a gente possa ver pessoas ser salvas e pessoas ser agregadas à igreja, porque nós temos pregado aqui na nossa redondeza e pessoas têm aceitado Jesus e não as vemos mais. Então é necessário que nós não endureçamos o nosso coração, porque Deus se indigna com aqueles que são errados, que pecam. Verso 18: a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes.
e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Irmãos, muitas vezes não temos recebido a nossa bênção completa por causa da nossa incredulidade. E o escritor de Hebreus, na época ali do primeiro século, do início da igreja ali, ele exorta aqueles irmãos, mostrando o exemplo do povo de Israel. Ele estava exortando os hebreus, né? O próprio povo judeu. Tá? Mas a Bíblia tem nos exortado aqui, o dia é sempre hoje. Hoje é sempre o dia de pregar o Evangelho, de testemunhar do amor de Deus e de confiar no Senhor, de viver pela fé. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar. E não vamos esquecer, durante essa semana, ore ao Senhor, para que Deus possa abençoar o nosso trabalho aqui na semana que vem. Que possamos ter pessoas aqui fiéis, pessoas que realmente creem no Senhor, para que possamos pregar um evangelho de salvação aos perdidos. Oremos. Pai querido, Pai amado, te agradeço, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, explicada, que possamos ter o nosso coração meditando nessas palavras, ó Pai, que possamos estar sempre atentos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Pai, cada um dos teus servos aqui esta noite. Abençoa, Pai, a tua igreja, que possa continuar firme, pregando o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Pai querido, abençoa nosso retorno aos nossos lares, nos guarde durante essa semana. Desde já, ó Pai, eu peço pelo nosso evangelismo no sábado que vem, que o Senhor nos use, nos abençoe, ó Pai, para que vidas possam ser resgatadas da perdição eterna. Nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Nas promessas do meu